Many thanks, Ollie and Lucia. Even though the pandemic had devastating effects worldwide, it is very interesting to understand how much and how quickly we have pivoted and Quanto e quão innovated. rápido Vamos ahora pivotamos e con nuestra siguiente inovamos. ponente de lujo. Es el Vamos momento de dar la então com a palabra a próxima Linda oradora de Lucas, luxo. Vamos programadora dar a informática, palavra para Linda autora del Lucas, bestseller programadora infantil informática, Hello Ruby autora do y fundadora de best-seller Reels infantil Girls, Hello un Ruby e movimiento que pretende abrir fundadora de el Reels sector de la Girls, tecnología um y movimento que hacerla quer más abrir o setor da accesible a niñas y tecnologia mujeres de e que todo ela el seja mundo. mais acessível a Real Girls meninas e tiene mulheres como de todo o mundo. objetivo Real ofrecer Girls las tem como herramientas objetivo adecuadas oferecer y una as comunidad ferramentas para que las adequadas mujeres e que uma quieran llevar a comunidade cabo para que as sus ideas mulheres haciendo que la queiram tecnología implementar sea as más suas accesible ideias, para fazendo todos. que a Tras su tecnologia presentación seja mais tendremos una acessível a sesión de todas. preguntas y Depois respuestas vamos ter uma moderada por sessão de Teresa perguntas e Neto, especialista respostas, en moderada por blockchain, Teresa telefónica, Neto, investigación y desarrollo. And now especialista we em look forward to Linda Lucas desenvolvimento as e she shares her pesquisa. experience with Rails Girls Linda and Lucas her vai work agora in designing a future that is compartilhar inclusive of a women experiência in com Real technology. Welcome, Girls, um Linda. futuro inclusivo para mulheres e tecnologia. Bem-vinda, Linda. Thank you. Obrigada. My name is Linda Lucas. I'm a Eu children's book sou author, Linda Lucas, eu sou illustrator, autora de programmer from livros Helsinki, infantis, Finland. programadora And e this is pretty much the ilustradora. Eu first sou live de event I'm Finlândia. doing É o primeiro since the evento pandemic live que estou started. So it's fazendo so exciting to desde be a here with pandemia. all Então of é you muito today. empolgante estar aqui com todos vocês My hoje. work is about O meu reimagining ways trabalho é technology can sobre belong to reimaginar everyone, how we formas can em give que a tecnologia pode vocabulary and pertencer a todos, como understanding, podemos and dar o most of all, vocabulário e the compreensão, agency to mais understand the importantemente, world a more and more agência run para through technology. entender And this o here mundo has através been da my tecnologia credo mais e for all mais. of the projects I've Aqui, worked on. o meu lema If para todos code os meus is the next trabalhos. Se o universal language, código é instead a próxima only língua grammar universal, classes, we ao need invés de literature, dar more só poetry aulas de lessons. gramática, And what I mean precisamos with dar that mais is the aulas de idea that we learn poesia. through O que so eu many quero dizer different com methods. isso? We learn É que a new aprendemos por language by muitos speaking métodos it, by swimming it, diferentes, by dancing it, by falando, flirting in it. And dançando, in some ways, the ways that we paquerando, teach technology are nadando. very E narrow as and very formas de limited. ensinar And we need to be tecnologia são offering muito more limitadas e poetry estreitas. classes, more Precisamos oferecer pathways, mais aulas de and more poesia, opportunities mais for people who percursos, wouldn't mais otherwise oportunidades para as discover the joy pessoas of it. que não Most of descobririam a my time I alegria se não spend fosse por writing isso. and illustrating Eu children's passo a books, and maioria these do books meu have been tempo widely popular. escrevendo e They've been translated ilustrando into over livros 40, infantis, muito 34 different populares, aliás, languages. The traduzidos a latest ones are 34 idiomas Farsi and diferentes. Os Thai últimos and Farsi, I can't tailandês. remember which Também, Turkish eu não came lembro, out this year. turco também, eu And I acho que foi think it speaks publicado esse volumes ano. of how E eu both acho que diz kids, but muito also sobre teachers and como as adults crianças, mas and também parents want to professores, os learn about this more adultos, os pais querem complicated aprender technical world sobre through isso, softer sobre esse mundo mais and more complicado gentle técnico, ways. através But de in formas addition to mais this work, suaves. I've worked Além within the desse realm of trabalho, eu computer science trabalhei education com for as almost 10 years ciências da now, through computação, a educação de nonprofits ciências de like Rails computação há Girls, to quase uma nowadays década. running as the chairman of the board Hoje em for dia, eu sou R42 presidente Helsinki, which is called Hive Helsinki. So para very excited to see R42 some familiar faces Helsinki. here in the Então, eu audience fico muito today. empolgada de ver caras conhecidas But no what does it mean público. then to teach Mas o que children about the significa technological world? ensinar as For crianças me, sobre o it's mundo meant a lot of tecnológico? play, Para because mim, in some ways the significa original way we brincar learn about the muito, world is on our porque hands and é knees, a forma original que collaborating, aprendemos com sticking o our mundo, tongue com out os things, and often the dedos, world of colocar nossa computer science língua is nas abstract, it's coisas, high up in the air. So engatinhar. my Porque o mission mundo da is to computação turn parece children abstrato, e a into minha a computer, missão play é active transformar as computers more. crianças Sometimes we em learn about computadores, solving algorithms brincar by sobre o building a funcionamento cardboard dos YouTube computadores. Às and figuring vezes, out what realmente kind of aprendemos com recommendations the papelão, kids aqui get. YouTube de And papelão, sometimes it seguindo means making recomendações. gingerbread Às vezes cookies in isso the shapes of significa hardware. But through all of these fazer projects, I'm trying to cozimento paint a aqui de future and a biscoitos vision em that forma is de more inclusive hardware. when it comes to Eu technology. quero, por tudo isso, incluir And mais a why tecnologia no mundo then das do crianças. storytelling? Why am I E por here que speaking to you usar today contagem de instead of histórias? running Por que a estou aqui workshop hoje, or em speaking to vez you de in code fazer alone? um Well, I workshop think ou stories estar have this falando em power that código? is Eu acho que a very, história very tem esse easy to poder. overlook. É Because stories muito are the fácil original ignorá-lo, porque way we as humans learn about histórias ourselves, são o way jeito humans learn original de about aprender each sobre other, nós and humans mesmos, learn about the sobre world os outros, surrounding us. e como os And there humanos is aprendem only sobre o one mundo que nos shape of rodeia. stories in E há technology somente today, uma and that's fast. moldagem de história da We are in tecnologia a very hoje em dia. historic Isso é uma building today. porcaria. I've learned a Estamos little bit aqui num about the prédio history of the building histórico. today, and the Eu Telefonica aprendi um pouquinho Foundation sobre a building história used to do house a lot prédio of aqui, women a who worked as Fundação telephone Telefônica, operators, telephone switch que operators, which was contratou definitely not muitas considered
mulheres para trabalhar como operadoras de telefone. Não era visto como um trabalho exatamente elegante.
na história, mas foi parte da história da tecnologia. E eu acho que eu quero dedicar grande parte dos próximos 10 anos descobrindo como contar histórias de mais nuance quanto à tecnologia. Não sempre uma história de herói, de cowboy que resolve o problema, mas enfatizamos que as tecnologias acontecem através do trabalho junto, de juntar as histórias, a ciência cognitiva, a ciência de materiais, filosofia, matemáticas, as artes e até as operadoras de quadros de distribuições que traduziram na época. Isso significa que hoje em dia temos o computador. E esse computador não caiu do céu. Não nasceu da Terra. Apareceu porque muitas pessoas construíram isso juntas. E eu quero contar essas histórias. Eu também me interesso pelas palavras, porque a palavra tecnologia está cheia de blockchain, digitalização, base de dados, esse tipo de palavra. Eu acho que o desafio com a tecnologia é que se vocês repetem essas palavras, vão perder o seu significado. É como um feitiço. Se vocês falam Avada Kedavra, ou sei lá o que era o negócio de Harry Potter, é uma coisa assustadora. Vocês não podem falar isso em voz alta. Mas com tecnologia precisamos descobrir novas maneiras de compartilhar essas histórias. Porque o computador não caiu do céu, não apareceu da Terra. É uma coleção de ideias. E essas ideias mudam o tempo inteiro. E precisamos ver que as pessoas influenciam. Qualquer tecnologia é uma tecnologia de pensamento. E todas as tecnologias acontecem numa época histórica, com pessoas históricas que não sempre contam a sua história. Eu vou deixar aqui 3 definições de tecnologia que eu espero que influenciam a nossa discussão daqui para frente. A primeira definição da tecnologia vem do grego. A tecnologia não é blockchain, não é computadores. São ferramentas e técnicas que usamos como seres humanos para resolver problemas. Mas não somente ferramentas e técnicas, também são habilidades e competências que trazemos à situação que tem que ser resolvida. Isso significa que para os gregos, a agricultura era tecnologia. Para os gregos, a democracia era tecnologia. Então, é algo um pouquinho extenso, mais extenso de como vemos a tecnologia hoje nos nossos smartphones e telas. A segunda vem de José Ortega y Gasset. Ele define a tecnologia como o fato de que animais são atécnicos, porque eles apenas querem viver no presente. A nossa habilidade como humanos de imaginar, as nossas habilidades de contagem de histórias, nos transforma em técnicos, ou seja, 2 definições. O grego, dizendo que tecnologia é sobre os humanos e as ferramentas juntos para resolver problemas, e o Ortega y Gasset dizia que tecnologia tem a ver com contar histórias, nossas habilidades para imaginar o futuro. E a terceira definição final vem de uma criança de 9 anos de Helsinki. Quando me pediram para definir o que é tecnologia, quem a usa e para quê, ela falou isso aqui. Ela disse: tecnologia é eletricidade que ama. É usada para brincar. Eu uso para ter uma conversa com a minha mãe. Usamos um aplicativo do WhatsApp. E finalmente, e mais importantemente, as pessoas usam a tecnologia. Então, contar histórias, habilidade para imaginar o futuro, ferramentas técnicas e humanos vão estar no centro da nossa discussão. Muito obrigada! Hi, Linda. Hi. How are you? Olá, Linda! Olá, tudo bem? I read this study that says Eu li esse estudo que falava que quando esses produtores querem ver se um filme vai ter sucesso, eles vão para o cinema e eles medem quanto isopreno tem no ar. É um químico. Se houver muito, vai ter sucesso, porque as pessoas produzem quando estão empolgadas e divertidas. E eu me sinto assim. Eu me sinto que parece que tem muita dica química no ar. Eu estou muito empolgada de estar aqui. Obrigada. E você?
Eu tô bem. Desculpe. Antes de nada, eu estou muito feliz de te conhecer, porque eu ouvi muito de você. Eu acho que você é uma pessoa muito interessante. Então, obrigada por estar aqui conosco no evento. E bom, vamos começar então com as perguntas e respostas. Eu gostaria de saber como que você começou a se inserir no mundo tecnológico. Você estudou isso? Você aprendeu sozinha, autodidata? Tá bom, eu tenho duas histórias. A primeira tem a ver com um homem mais velho e uma paquera adolescente. E a segunda, uma frustração completa com o material educacional. A primeira, 2001, Al Gore, vice-presidente dos Estados Unidos, eu tinha 13 anos e eu tinha um crush tremendo. Se outras meninas tivessem gostado de Rafael Nadal na época, como qualquer pessoa com senso, teria alguma coleção de fotos, mas eu tinha internet. Eu não tinha Tumblr, eu não tinha Instagram, eu tinha HTML, eu tinha CSS, linguagens de computação, e então eu fiz um site que chama MyGore para comemorar a minha paixão e empolgação por esse homem. E 10 anos depois, eu o conheci num evento parecido e eu contei essa história. E ele me olhou e falou, nossa, então isso pode acontecer quando você conhece os seus heróis de infância. Mas como resposta séria, eu não fui à faculdade para aprender isso, mas a tecnologia sempre me causou curiosidade. Eu pensei que eu poderia me expressar, mas os materiais tinham muita frustração. Eu estudei um semestre em Stanford. Eu fiz um programa, eu estudei um programa, eu li um livro, era muito linear, leia aqui o conceito, leia isso, e eu fiquei, nossa, que chato. E aí, caiu a ficha na minha cabeça. Porque o nome era Ruby on Rails, eu comecei a desenhar ilustrações para meninas, e eu pensei, olha, talvez isso seja o começo de alguma coisa. E pelos últimos 10 anos, eu estive desenhando a mesma menininha, Ruby, e explicando a tecnologia nas suas aventuras. Isso é muito interessante. Eu acho que muitas pessoas talvez façam essa pergunta, mas eu acho que é obrigatório. Você é a Ruby? Será que eu sou a Ruby? Eu acho que eu desejo ser a Ruby. Eu sou da Finlândia. Tem uma tradição de contagem de histórias muito diferentes do que o resto dos países escandinavos. Então, eu não sei se na Espanha é popular a literatura que conta a história de meninas. Existe uma personagem que se chama Little Moo e tem outra heroína que é a Pippi Longstocking, a Pippi Costas Largas. Então, eu acho que eu queria que a Ruby não tivesse medo, fosse muito curiosa. Então, realmente, nos meus melhores dias eu sou a Ruby, mas nos piores não sou de jeito nenhum. Que legal! Eu acho que um dos momentos empolgantes para mim é que eu viajei muito antes da pandemia, só porque havia 34 culturas diferentes em que eu podia ler as histórias, eu podia observar as crianças. Eu estava no Japão e veio um menininho e falou, ele disse isso em japonês, alguém traduziu, mas ele disse, linda, quando eu crescer, eu quero ser Ruby. E eu pensei, nossa, isso é feminismo. É isso que acontece quando o mundo muda, que meninos podem pensar que eles podem ser umas meninas programadoras corajosas. Realmente foi muito legal. E isso é muito bom, porque é provado que na tecnologia que no final existe uma brecha entre os homens e as mulheres. Quando você está trabalhando com crianças, você pode ver essa brecha? De jeito nenhum. Mas quanto mais velhos, mais começam a entender as mensagens da sociedade sobre quem vai ser programador e quem não é programador. E depende um pouco da pesquisa aqui na idade. Eu falava que era 12, 13 anos, mas porque acontece muito no cérebro das adolescentes quando começam a ter mais insegurança. Que tipo de pessoas são, mas alguns estudos sugerem que até na idade de 5 anos, as crianças começam a desenvolver crenças
com limites do que podem ser ou não. Então, precisamos de histórias com mais nuances sobre quem moldeia a tecnologia. Não somente esses heróis programadores, mas equipes de pessoas trabalhando juntas. Sim, isso acontece. O nosso CEO estava falando isso antes na introdução do evento. Hoje, na tecnologia, precisamos de mais pessoas que não precisam ser programadores. Podem ser filósofos, podem ser pessoas que estudaram ciências políticas ou humanas. Eu acho que isso é muito importante. Eu odeio essa distinção nesse mundo. Existe ciência, programadores e humanas. Ou é uma pessoa de ciências ou uma pessoa de humanas. O que acontece com engenheiros civis, ou enfermagem, ou cientistas sociais? Na minha opinião, eles estudaram humanas e podem usar os temas de ciências e de engenharia para trabalhar. Eu sei que é um clichê, mas de certo modo, a programação, os programas são uma ferramenta na sua caixa de ferramentas para observar o mundo, como a biologia. Como é que se chama? O que eu queria falar? Bom, os astrônomos usam telescópios e os biólogos usam microscópios. Então, o computador é uma super máquina. Qualquer pessoa pode usar para aumentar a sua compreensão do mundo. E linguagens de programação? Você acha que isso deveria ser ensinado nas escolas? Olha, é um problema filosófico bastante bom. Temos que vê-lo mais como matemática ou como línguas? Eu acho que nenhum dos dois. Eu acho que é uma combinação bem estranha. De artes, a parte de autoexpressão, engenharia, né, porque tem exatidão, capacidade de resolver problemas, as matemáticas, com o lado exato, e rigor, e finalmente a mudança social. Porque esse tipo de programa tem um impacto enorme no mundo. E eu acho que é provavelmente como uma disciplina diferente, isolada, a ser ensinada. Hoje em dia, ainda estamos descobrindo como fazê-lo, porque uma disciplina muito jovem, tem menos do que 80 anos. Dependendo em como você calcular, é a primeira vez na história que estamos decidindo, ou muitas nações estão decidindo, sim, precisamos ensinar isso aos mais jovens. Tá, e pensando sobre esse tipo de educação, outros países que estão liderando o percurso em termos de educação de ciências, eu adoro essa pergunta, porque implica que as pessoas estão ou ganhando ou perdendo. E vendo de Finlândia, em que nossa educação é premiada, muitas vezes pensam que o nosso sistema é perfeito, mas isso não é verdade. Eu acho que as tecnologias nascem em algum lugar. Muitas vezes não pensamos nisso. Quando pensamos em Picasso, pensamos que ele tem raízes espanholas. Tem alguma coisa sobre sua infância e sua juventude que ele está canalizando no seu trabalho. Mas eu acho que é a mesma coisa real para a tecnologia. De algum jeito, está vinculada a onde nasceu. E por muitos anos, só tínhamos a tecnologia do Silicon Valley, do Vale do Silício, com a ideologia californiana que existia. E houve exceções, como o Nokia, que veio das estepes do norte. Mas eu acho que os países vão ganhar. Eu acho que todo mundo está junto. E existem outros que reconhecem as vantagens nacionais que podem introduzir em tecnologia e educação. Por exemplo, na Coreia do Sul, eu vi exemplos incríveis educacionais de criatividade pura de aprendizado. No Reino Unido, eu adoro a exatidão do currículo, como introduzem alguns dos heróis nacionais, como Ada Lovelace, muito cedo às crianças. Na Finlândia, uma coisa que eu gosto do currículo é que a programação não é ensinada como uma disciplina separada. É ensinada transversalmente em vários temas. Então, realmente somos bons nisso. E como medimos a ciência da computação?
Quais são seus desafios? Sim, eu estou um pouquinho contra isso. Como medimos a educação e como medimos a habilidade de alguém de entender o código que estão lendo? Devíamos ter avaliações no impacto? Eu venho de um país em que os primeiros testes estandarizados eram raros. Tinha muito ênfase na brincadeira, não tinha muito dever de casa. Eu sei que as pessoas assistindo adoram essas ideias, mas eu acho que existe valor em medir o que estamos fazendo. E o desafio com a educação é que a escala do tempo é enorme. Não vamos saber até quando as crianças envelheçam se serviu o que fizemos. Precisamos descobrir medidas de impacto menores. Então, eu realmente não sei. Eu acho que a pergunta é muito importante, muito decisiva. Quais habilidades essenciais que os professores devem ensinar? Porque os professores têm um papel central na educação. Quais habilidades? Quais habilidades que deveriam ter? Eu acho que deveriam ter as mesmas habilidades do que as crianças. Deveriam ser curiosos, não deveriam ter medo e cheios de maravilha com a tecnologia. Eu acho que eles não devem saber tudo, não devem ser capazes de predizer ou prever qualquer tipo de problema, mas eu acho que coragem, valentia, estar maravilhados. O que eu não vejo em muitos currículos é o senso da história. Eu acho que existe uma indústria e um campo que estão orientados até o futuro, muito orientados. Estamos muito empolgados com essa tecnologia de vanguarda e poucas pessoas estão preocupadas com o passado. Mas o passado influencia o tipo de escolhas que tomamos indo para frente. Eu acho que é a marca de uma pessoa civilizada. Entender de onde vier e a sua linhagem, a estirpe. O que eu diria é ajudar os professores a entender a história da tecnologia. A boa história, mas a história escura também, porque é história de guerra, muitas vezes, de bombas atômicas. São histórias dos homens fazendo coisas incríveis, como levando o homem à lua, mas também coisas horríveis. Então, eu prestaria mais atenção nisso. Sim, porque no final, os professores podem achar que devem ensinar a tecnologia e para isso precisam ser hackers e saber um monte dessas coisas. Não. Eu acho que nem deveriam conhecer o último marco de JavaScript. Eu acho que esse tipo de coisa muda tão rápido que eu tenho 35 anos e realmente eu não me importo com que tipo de framework vai ser publicado daqui a pouco, mas eu me importo com o fato de que as linguagens de programação mudam. Mas precisamos atuar antes de que eles fiquem mudando. Olhando a progressão do hardware, vocês veem que conseguimos colocar 300 mil transistores com mais facilidade. O número de transmissores que vocês conseguem colocar vai crescendo exponencialmente. Vemos que tudo está progredindo muito rápido. As linguagens de programação, é verdade que podem comunicar entre as pessoas, entre os programadores, entre as equipes. Significa que as ideias centrais estão mudando muito mais lentamente do que o último marco que usamos, o framework que usamos. E isso deveria se ensinar nas escolas, nas faculdades. É uma ideia central. É a mesma ideia que tivemos nos anos 40 e 50, ainda são relevantes hoje em dia. Temos as ideias de condicionais, de sequências. Essas ideias centrais não mudaram nem um milímetro, mesmo que a máquina tenha mudado muito. E qual é o papel da tecnologia no crescimento? E como vemos o trabalho? Olha, quando crescemos com tecnologia, eu acho que é uma pergunta muito filosófica. Quando eu vejo as pessoas que têm 10 anos, 12 anos, eu me pergunto, o que significa que todas as suas memórias estão num ficheiro? Realmente você pode
ver a sua cara todos os dias da sua vida. Para muitas dessas crianças, Fortnite, o jogo, é onde eles aprendem a nadar ou a construir uma casa. É igual de real para eles que para nossa geração era brincar no quintal e construir uma casa no quintal. Uma das coisas mais positivas com que eu consigo pensar é que, de certa forma, essas gerações vindouras são as primeiras que vão ser educadas por inteligências passadas. Você pensar em Harry Potter, você pode aprender das inteligências juntas, as inteligências compostas de outras gerações. Existem programas que podem ensiná-los a jogar xadrez que foram feitas pelos melhores campeões de xadrez da história. O fato de poder usar a inteligência artificial, usar o conhecimento da história, e aí as crianças podem aprender diretamente interagindo com essa inteligência composta do passado, é uma coisa emocionante e interessante filosoficamente. E falando em jogos, a indústria dos videogames está crescendo. O que acha dos videogames na educação? Acha que pode ser uma distração ou eles podem ser uma ferramenta? Eu encorajaria qualquer membro do público, se não jogar o Fortnite, tem que experimentar esse videogame. Nos mostra o que está fazendo a próxima geração, como que eles veem e sentem as coisas. Quando a pandemia começou, eu estive num concerto de hip-hop, de rock, também no Fortnite, com mais 8 mil de pessoas simultaneamente. Eu ouvi esse concerto e estive lá com um grupo de amigos e eu senti-me numa experiência real. Isso não é suficiente. É uma autora de livros para crianças e tem que conhecer o mundo dos videogames. Isso é importante. No Facebook, por exemplo, fala em metaverse. Essa nova fronteira digital é uma palavra na moda, metaverso, metaverso, como que vamos interagir nesse mundo virtual depois da pandemia, e todos ficamos curiosos com isso. Não são apenas as grandes companhias que resolvem qual é o tipo, mas todos nós, e todos temos que influenciar. Como que vai ser esse mundo virtual? E acredito no gaming, nos jogos, nos videogames, mas também em prédios, em habitações. E no meu caso, quando estou com as crianças da minha família, eles entendem rapidamente a tecnologia mais do que eu. Eu sou engenheira informática. Você acha que as crianças encontraram a tecnologia é mais fácil para eles do que para os adultos? Acho que não. Não acredito. E é o viés que a gente tem. Nós nos relembramos do tempo que tínhamos enquanto crianças, tentávamos de novo até ter sucesso. Os adultos só pensamos no resultado final. Podemos fazer, por exemplo, um TikTok, um vídeo TikTok, e eu não posso fazer isso no Photoshop, ou a edição aí com o programa de edição do vídeo, e eles conseguem. Como é que eles conseguem? Mas eles tentaram milhares de vezes. Eu me lembro das vezes que eu tentava praticar a gravação no VHS. E eu demorava muito tempo aí no VHS. E é um viés que a gente tem como adultos. Pensamos que as crianças são mais rápidas e que aprendem mais rápido, mas são persistentes. E essa é uma diferença fundamental. Em relação aos adultos, qual é a dica que poderia dar aos adultos para ensinar a tecnologia às crianças? Eu começaria pela curiosidade. Minha dica para qualquer pai, ou adulto, ou professor, pensando em como que pode acrescentar a tecnologia para as aulas, na sala, não é tentar transferir os conhecimentos. Isso é a blockchain. Tem que aprender a blockchain. Antes, tem que tentar apurar quais são os interesses das crianças, qual é o projeto que pode incluir a blockchain ou ideias em tecnologias em relação à tecnologia. Dessa forma, o ensino é menos uma transferência de conhecimentos para alguém, é mais criar uma lembrança. E se focarmos em criar lembranças em relação à tecnologia, que são empoderadoras, que empoderam, que fazem com que
as crianças se sintam independentes, que são mestres desse pequeno universo, que eles podem decidir as regras e como que são as regras do jogo. Vamos ter uma geração de crianças com os relacionamentos diferentes em relação à tecnologia. E agora, a tecnologia que agora conhecemos é totalmente diferente da tecnologia que vamos ter no futuro. Em matéria de educação, acho que é mais fácil para os professores, se é mais fácil para eles, não sei como que posso exprimir, estar no mundo que está acontecendo agora com essa tecnologia, ou era mais fácil antigamente? É uma pergunta interessante. Uma das coisas que é muito assustadora, quando eu era criança, eu pensava que o mundo estava melhorando. Eu tive sorte, morava em 1990, e achávamos nos cantos do mundo que tudo está melhorando. E pensando na nova geração, tenho a impressão que há muita ansiedade sobre o aquecimento global, mudança climática, que influencia jovens, estão muito preocupados, são pessimistas, eles não se sentem otimistas, nem têm esperança em relação ao futuro. Isso me mata, porque eu acho que o efeito composto é poderoso. Se pensarmos nas máquinas que temos hoje, essas são a imaginação das pessoas de 1980, tinham 20 anos, Bill Gates, Steve Jobs e todas essas pessoas famosas que conhecemos. E tinha otimismo, morava lá em Califórnia, foguete para a Lua e fazendo as coisas, e LSD, mas tinha uma relação muito diferente com a tecnologia. E é por isso que eu acho que deveríamos dar à geração atual isso mesmo. Não é uma abordagem otimista, mas uma relação otimista com a tecnologia. Essas crianças vão ter 30 anos, vão criar as próximas empresas tecnológicas daqui a 10, 20 anos, e precisamos deles, precisam dessas lembranças infantis, onde tem esse sentido de esperança. É por isso que os professores se interessam tanto, não só estão ensinando para hoje, mas também para os próximos 20 e 30 anos, e além desses anos. E para concluir, gostaria de compartilhar um destaque da ciência informática, educação, baseado na sua experiência. Comecei há 10 anos atrás, eu precisava explicar para os pais e os colegas que a programação com código é importante, mas agora entendemos que essa codificação, programação é importante. Mas eu gostaria de focar agora na Computer Science. Na ciência informática, tem grandes ideias em relação aos computadores, além da codificação. Se você é analista empresarial, enfermeira, engenheiro civil. Por exemplo, conhecer o Python Script não faz com que seja mais pronto para o futuro, mas entender as grandes ideias da Computer Science, como nós entendemos as grandes ideias da física, ou lemos os clássicos da literatura inglesa, ou hispana, ou da Finlândia. Quais são essas grandes ideias poderosas? Os computadores não vão sumir. Eles vão fazer parte da nossa vida ainda mais. E cabe a nós escolher como que vamos ensinar. E a coisa seguinte que eu gostaria de ver no futuro, agora temos muitas pessoas que são impulsionadas pela ideia de como que uma coisa funciona e pelo futuro. E são coisas ótimas. Eu gosto das pessoas baseadas e pensando no futuro, voltadas para o futuro, como que isso funciona. Mas também precisamos de mais uma categoria de pessoas motivadas pelo porquê. Por que isso acontece, se isso deveria ser resolvido pela tecnologia, e que são guardas do passado, ou que levam essa história consigo, e esse entendimento do mundo. E se juntarmos essas pessoas, um e outro, teríamos um futuro ótimo. Também as pessoas criativas, pessoas que falam em código. Tem sido um prazer, muito obrigada, e espero ver o seu trabalho no futuro também. Obrigada.